Muito bom dia, pessoal. Hoje a gente recomeça a Projeto SOS, né? E nada melhor, deixa eu só colocar o fone aqui, porque senão eu não vou conseguir escutar o Rodrigo. Nada melhor do que começar um super assunto, um assunto importantíssimo, que é sobre doação, né? Que nós viemos de um ano de 2020 tão difícil e o 2020 eu costumo dizer que foi um ano de aprendizado, né? E então quem não aprendeu em 2020, ele tá atrasado. Infelizmente já tá da hora de passar do aprendizado, né? O ano para aprender foi o ano passado. Esse é um ano de doação. É um ano que a gente vai ter que fazer mais sacrifícios, porque a gente está em busca da vacina, da vacinação, a gente está em busca de terminar essa onda de sofrimento, essa angústia, né, pela busca de uma cura. Então, o que está acontecendo? A gente começa o projeto SOS falando sobre isso, falando sobre como vai ser importante essa doação, tanto nossa, né, quanto do nosso tempo, de todos, da comunidade em si, né, de todo o planeta vai ter que aprender. Então eu chamei um grande amigo. Como o ano passado, Rodrigo, começou esse projeto SOS com um homem de Deus e um grande amigo que é o Fernando, o Felipe, desculpa, da LF Automatização, né, Higienização. Felipe é um grande homem e um grande homem de Deus. E o projeto começou com ele. Ele teve essa ajuda, né, de aceitar o desafio, e nós começamos falando o ano passado sobre a importância, né, de ajudar a solucionar, né, qual seria o intuito do SOS. É o sábado oferecendo soluções. E quais são essas soluções, Rodrigo? Ano passado, né, só para o pessoal entender, quem está chegando aí que não pegou o ano passado o que é o SOS, era oferecer soluções para sair da crise. Então nós falamos com o Felipe, que é um abençoado em Cristo, que tem uma estética automotiva em Santa Cruz da Serra, então ele contou sobre isso, quais eram as dificuldades. Nós falamos com o casal Diego e Jaqueline da Jaque Arte, que fizeram máscara, fazem camisa personalizada, saíram da crise de alguma maneira. Eu tive o prazer, o Fabrício da Circus está aí, de também ele ter feito parte da minha live e comentar como ele foi um pilar na refrigeração, porque eu trabalho com refrigeração. Eu conheço o Rodrigo, né? Vou deixar o Rodrigo se apresentar, mas eu estou falando aqui só para o pessoal, que essa live vai ficar gravada. Como o Rodrigo, nós nos conhecemos há 10 anos, né? E foi pelo intermédio da refrigeração, foi um trabalho. E hoje eu tenho o prazer de acompanhar o passo do Rodrigo, né? Olha como eu falo, né, Rodrigo? O pessoal já está acostumado, porque é uma amizade tão grande, né? E foi por uma bênção o filho Exato. deles. Eu vou te falar que eu consegui te dar parabéns no teu aniversário, mas todo ano eu dou para tua esposa e não consegui. Esse ano janeiro começou com muitos perrengues aí devido a entregas, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de ser amigo de vocês. E a gente não poderia começar com o pé mais direito esse projeto falando com um grande amigo que é você. Então eu vou deixar você se apresentar, o pessoal está entrando aí. Você fala um pouquinho e a gente vai falar depois sobre doação. Assim, tá sem som. Eu tô te escutando. E você fala, eu te escuto. Você não tá... Eu botei o fone para ficar mais fácil. Deixa ele entrar de novo aí. Deixa eu ver se eu chamo ele aqui de novo. Deve ter caído o som dele. Gente, vamos compartilhando o aviãozinho aí. Então eu já falei um pouquinho, porque a gente vai falar. Essa live vai ser um pouquinho mais curta, porque o pessoal conhece o Rodrigo. Meio-dia, ele tem a live diária dele de todo meio-dia, mas ele se propôs a ser essa primeira live do projeto SOS.
Então a gente quer falar sobre doação. A gente achou importante mostrar, começar o ano, né, que já estamos na metade de janeiro, numa live comentando do quanto que é importante a gente se doar. Não doar só bens materiais, mas o tempo, a atenção, um carinho, certo? Deixa eu chamar o Rodrigo aqui de novo. O som dele de repente já voltou. Ó, chamei aí. Agora vê se você está escutando bem. Estou escutando bem agora. Agora se apresenta, todo mundo já te conhece, porque você é uma estrela que brilha forte com a palavra de Deus, mas tem um pessoal da refrigeração, essa live vai ficar salva no meu canal, e eu queria que você se apresentasse um pouquinho e depois a gente partisse para a palavra aí para a gente poder falar sobre doação. Amém. Ó, todos me conhecem, eu me chamo Rodrigo, sou pastor da IPTM, um dos pastores da igreja IPTM, Igreja Pentecostal Tempo de Milagre. Nós temos uma congregação lá em Caxias. Também sou refrigerista, trabalho com ar-condicionado também. E para mim é uma honra estar aqui no seu canal, Jorge, fazer parte, poder ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas e compartilhar um pouco da sabedoria do Senhor com vocês. Eu tenho certeza que esta live vai ser marcante e você vai sair daqui transformado pela presença do Senhor. Tenho certeza, sem sombra de dúvida. Amém? Amém. Eu quero trazer aqui uma mensagem. Posso começar? Fica à vontade. Você é o caminho de Deus para a gente poder falar um pouquinho. Falar a mensagem. Você vê que o tema é falar sobre a verdadeira doação. Né? É o tema dessa live. E quando eu recebi esse convite, né, Deus falou comigo de uma forma tremenda nesta live. E Deus me levou a um livro chamado Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Não sei se todos podem acompanhar, mas eu trouxe aqui a Bíblia para a gente poder compartilhar em cima disso aqui, passar um pouco do dia a dia que nós estamos vivendo hoje. Sabe o que está acontecendo em Manaus, né? Você vê que lá está faltando oxigênio nos hospitais, algumas pessoas estão se voluntariando, artistas, pessoas profissionais também estão ajudando. É sobre isso, né, que eu quero comentar um pouco nesta live. Amém? De como você está fazendo essa oferta, como é que você está ajudando. Será que você está de fato ajudando de coração? Ou você está ajudando pensando em um ganho, em um status? E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu peço que vocês, não sei se todos têm a Bíblia, mas que pudesse abrir comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo número 5. Quero contar uma história bem breve de dois personagens da Bíblia que marcou justamente pela ação de ofertar. O modo como é que eles ofertaram. Aqueles que puderem acompanhar, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Amém? Então, você que ainda não marcou ninguém, não compartilhou, eu desafio você a compartilhar com pelo menos 3 pessoas. Marca, faz menção aqui nesta live, compartilha aqui nessa seta. Voltou aqui.
Rodrigo, Rodrigo, o, o, te- o teu som tá baixo. Você tá me ouvindo? Você voltou. Agora, agora eu consigo te escutar. Ele saiu, peraí, deixa eu voltar aqui com ele aqui, peraí, gente. Rodrigo. O, a palavra é tão forte hoje que nem o Instagram tá aguentando. A gente vai falar de doação, então, ó, deixa eu solicitar aqui, vou ver se ele vai. Vocês estão conseguindo me ver bem, né? Deixa eu dar uma olhada agora carregando do Rodrigo. Vê se voltou. Pessoal, Rodrigo, você não tá me escutando? É, o seu tá bem baixo. A tua conexão ela tá bem baixa. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu tirar do Wi-Fi se é o. Ó, agora eu tirei do meu Wi-Fi, porque pode ser que o meu Wi-Fi esteja interferindo aí. Ó, ele saiu de novo? Deixa eu ver aqui, que aí vou colocar ele de novo aqui, peraí. Pode ser a conexão. O áudio do Rodrigo tá baixo. Bom dia, Nilson. Gente, bom dia, bom dia. Às vezes acontece, esse negócio de internet, a gente tem que ter uma paciência. Ó, Rodrigo. Vou esperar ele entrar aqui novamente. Ó, o Nathaniel falou que também tava o som do Rodrigo que tava baixo, né? Então o meu tá tudo ok aqui. Eu tava preocupado, mas eu tirei já do Wi-Fi, que aí na internet fica mais fácil, até para eu poder escutar ele. Deixa eu ver, de repente podia ser a minha que tava com algum problema. Ó, Rodrigo. Vou enviar a solicitação. Vamos dar uma olhada agora. Fala, Jorge, tô ouvindo. Agora tá ok. Show. Tá ok direitinho? Tá, só tá um pouquinho de chiado aí, mas deve ser do ventilador, alguma coisa. Mas agora tá ok, porque a tua imagem tava um pouquinho travada. Agora tá ok, perfeito. Tá perfeito? Então vamos voltar lá para Atos 5. Vê agora. O teu áudio ficou travado agora, não te escuto. A gente não tá te escutando. Você tá pelo computador agora? ou pelo celular? Pelo celular, acredita? Tá legal agora? Agora. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos com a paz. Toda dificuldade A Bíblia vai dizer, online é assim mesmo, a live é assim mesmo, acontece de tudo, né? Amém, amém. Então, a Bíblia vai dizer que havia uma comunidade cristã. A primeira igreja foi liderada por Pedro e seus apóstolos, só que existiam alguns irmãos com dificuldade, tinha alguns irmãos com dificuldade para se locomover, para participar da igreja. Então, alguns irmãos que tinham condição, que tinham terrenos, tinham propriedades, eles decidiram se juntar em prol de um bem maior, que é a igreja. Então, cada um que tinha a sua propriedade, que tinha uma herança, eles começavam a vender, pegavam aquele valor total
e doava à igreja, colocava aos pés dos apóstolos. Então ele que recebia essa herança, recebia o preço, ou seja, a quantia, eles ajudavam também os outros judeus que não tinham condição financeira. Então era um pensando no outro. Você sabe que os judeus, eles não deixam, né, um outro judeu passar na cidade. Eles sempre levantam, sempre ajudam o outro judeu a se manter de pé. Isso faz parte, é algo deles. E é interessantíssimo, porque é um pensando no outro. Eles não querem ver a queda do outro, eles querem ajudar o outro. Isso é algo desde lá de trás. Então, o que está acontecendo ali é isso. A Bíblia vai dizer que Barnabé, ele tem uma propriedade, ele tem condição, ele vai vender a sua propriedade e vai dar aos seus apóstolos para ajudar a igreja. É uma ajuda. Então, a Bíblia vai dizer que Ananias, Sapira, um casal, ele vai pensar da mesma forma, eu também vou ajudar. Eles vão fazer a mesma coisa, ele tem uma propriedade, eles conversam e vão vender. Só que a Bíblia vai dizer que eles vão reter parte do valor que eles venderam e vão dar ao apóstolo. A Bíblia vai dizer que Pedro vai notar que o que ele estava dando não era de coração, né? Ele ficou com parte do valor e Pedro, de alguma forma, através da revelação divina, descobriu que ele estava mentindo. E a Bíblia vai dizer, por que deste voz a Satanás? Por que mentisse para o Espírito Santo? A Bíblia vai dizer que quando Ananias ouviu isso, ele caiu morto no chão. Aí a Bíblia vai dizer que 3 horas depois a sua mulher vai chegar, vai entrar, e Pedro vai fazer a mesma pergunta. Né? O que fez com o valor? Ele falou, tá aí, né? Esse foi o valor total que nós conseguimos. Ela também mentiu, e por ela ter mentido, eles vão cair mortos no chão, eles vão ser mortos, né? Porque eles mentiram não só para o homem, mas também para o Espírito Santo. Então, a intenção foi boa, mas a intenção de ajudar a igreja foi boa, mas mentiu, fizeram de modo errado. E é isso que nós estamos fazendo hoje. A maioria das pessoas, elas fazem o bem, mas pensando em algo para ganhar. Tanto status, né, mas para poder ganhar um status em outras pessoas, ou ganhar uma posição na empresa, ou para poder ganhar uma situação melhor. Não pensam, de fato, em ajudar a pessoa em si. E isso é o grande problema que nós vivemos até hoje. Se naquela época já tinha isso, imagine hoje em dia, onde as pessoas fazem pensando em outra coisa. Não há problema nenhum. Eu vejo muitas vezes nos canais de mídia, por exemplo, Facebook ou outro canal, pessoas que tiram fotos, né? Instituição carente, vai lá, tiram fotos. Não há problema nenhum você tirar foto. Tem gente que julga, né? Porque você foi lá, deu uma cesta básica, a pessoa foi lá, tirou uma foto. Aí tem pessoas que julgam, falam assim, pô, tá tirando foto para se mostrar. E muitas vezes nem para se mostrar. É porque existem pessoas atrás desse projeto que ajudaram financeiramente, ajudaram na compra, e muitas vezes a foto é uma prova que você foi lá, ajudou. É um modo de você passar para a pessoa, olha, foi feito, né? E aí divulga, mas existem pessoas que não pensam dessa forma. Fazem para poder ganhar um status, para ganhar um mérito, para ganhar uma posição. E para essas pessoas, a Bíblia vai dizer que Deus condena. Você vê que Ananias e Sapira fizeram pensando numa boa ação, mas mentiram, né? E isso desagradou os olhos do Senhor. Então foi condenável, né? Você vê que a Bíblia vai dizer que adianta um homem ter fé sem as obras. Existem muitas pessoas que têm um grande conhecimento, uma grande teologia. Eu não estou falando quem não é cristão, eu estou falando também para quem é cristão. Existem muitas pessoas que têm todo um conhecimento teológico, têm toda uma abordagem bíblica, um conhecimento, mas não tem ação, não faz a obra. Apenas ali uma pessoa que tem um conhecimento, mas não tem ação, não faz a vontade de Deus. Jesus vai chamar essas pessoas de sepulcros caiados, né? São pessoas que são bonitas por fora, mas por dentro são todo corroídos. Isso não é só para a vida cristã. Você vê empresário, você vê pessoas que aparentemente parecem ser uma pessoa boa, né? Mas você vê por dentro, há uma malícia, há uma intenção ruim, né? Há uns frutos, a Bíblia vai chamar isso de frutos da carne. Há toda uma malícia dentro dela. O que se acha muito é que o termo da ambição é ruim.
A gente não precisa deixar de ser ambicioso. A ganância, o que aconteceu com o casal foi o seguinte: a ganância tomou conta deles, porque eles doaram e retiveram uma parte. Quando você retém uma parte, você não está sendo ambicioso. Isso é ser ganancioso. Por quê? Se você vai doar, se você vendeu com um propósito, né? Como a gente diz, o nome de Barnabé, né, que era de José, ele tem um significado. O significado é do que ele faz, né? Do que ele cede, do que ele pode. Ele foi falho, ele falhou até na Bíblia. Quando você segue ele para ver, você vai ver que ele falhou, mas ele falhou, né, por conselho de outras pessoas, que foi Pedro. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente vai julgar alguém, quando a gente vai fazer ainda mais hoje em dia, na rede social, né, qualquer rede social, a gente está de frente para a pessoa. Né? Então a nossa palavra ela é vista por todo mundo. A pessoa que não fala português ou não, ela pode traduzir ali e ela vai ver. Então, se você age com o coração pesado ou com um intuito ganancioso, Deus está vendo. E a pior coisa que tem, né, é a ganância. Quando o pastor fala aí em relação a você saber se dar, né, lá em Marcos 12, aquela passagem linda, né, que Jesus está ali e está todo mundo passando na frente ali e colocando os ricos colocavam grandes quantidades, né, de dinheiro. Sim. E aí veio a viúva e 2 pequeninas moedas de cobre. E Jesus parou todos e disse, né, ele afirma ali que todos os outros davam o que sobravam. Ela deu tudo o que ela tinha. Quando a pessoa conseguir entender a diferença, a gente diz aqui, óbvio, Manaus no Brasil está tendo esse problema porque, gente, oxigênio, né? Olha, o que a única coisa que hoje em dia a gente ainda não paga é para respirar, né? Se vocês pararem para analisar, o ar que está circundando a gente é de graça, mas a luz que a gente liga aqui a gente está pagando, a água que a gente está bebendo a gente paga, o ar não. Então, assim, até esse jeito do ar foi feito de uma maneira que teria que ser negócio para poder gerar, né, uma saúde. Então, as pessoas estão morrendo por falta de ar. Olha que ponto que a gente chegou num começo de ano, num ano que a gente virou o ano agora, né? Renovamos as nossas bênçãos, pedindo por cura, pedindo por vacina, mas a gente está esquecendo de pedir pelos outros. A grande diferença, quando a gente pesa, quando eu criei esse projeto, né, ano passado, e eu tive um casal, né, em São Paulo, quando eu estive em São Paulo no evento de refrigeração, eles perguntaram: Jorge, mas qual que é o teu intuito? Qual a tua ambição, né? Porque eu sempre falo, a gente não pode deixar de ser ambicioso. A minha ambição é ajudar o máximo de pessoas possíveis. Porque tem gente que está com ambição de ter... Quando eu conversei isso com o pastor ontem, né? Quando a gente estava conversando para fazer a live de hoje, que as pessoas esquecem o propósito. Elas começam a tratar o resultado como propósito. Verdade. Tudo na vida da gente tem um propósito. Se você parar para analisar hoje e falar assim, olha, o meu dinheiro, né, eu quero ter bens. Isso não é propósito. Isso é resultado. Isso é resultado do seu trabalho, da sua dedicação, do seu afinco, certo? Verdade. O propósito é viver bem. O propósito é ser uma pessoa boa. O propósito é ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, defina o propósito da sua vida. A gente chegou no ano que a gente precisa de cada vez mais Deus na presença da nossa vida. Nós passamos por um ano difícil. O começo do ano, nós passamos janeiro, fevereiro e março, pandemia, lockdown, todo mundo em casa, todas as famílias, ninguém sabia, vou sair de casa, eu posso pegar isso, posso morrer, porque no início, né, existia o problema da falta de informação ainda, era tudo muito novo, mas continuam pessoas morrendo. Sabe por quê? Porque essas pessoas elas se afastaram de Deus. Durante o período de pandemia,
isolamento social, de lockdown, todo mundo ficou ali e aí procurou mais Deus, que teve mais tempo, estava em casa, estava com a família, estava com a esposa, estava com os filhos. Mas aí quando melhorou um pouquinho a situação, porque está na Bíblia, né? E foi o que o pastor falou. Deus, não importa como ele soube, né? Mas soube que aquela doação não foi completa. Então ele vai saber que ele está olhando para você, ele é onisciente, ele é onipresente. Então não adianta eu chegar na rede social aqui hoje e agir de uma maneira e falar para vocês, façam isso, façam doações, sejam mais caridosos, sejam mais solidários, e eu não ser. E eu não praticar isso na minha vida. Eu perseguir os outros, eu humilhar os outros. Verdade. As pessoas tóxicas, elas têm que entender isso. Elas têm que se desintoxicar. A vaidade é o pior remédio da ignorância. A pessoa, quando ela se torna vaidosa, o vaidoso, gente, quando eu vou dizer para vocês assim, o pessoal na refrigeração, eles me conhecem, né? A maioria, graças a Deus, eu agradeço a cada pessoa que está entrando na live aí, veio por intermédio da palavra de Deus, né? E eu comecei ano passado pela palavra de Deus, ele tocou no meu coração. Vocês vão ver aí, Jorge Fica Frio. Antes, o Rodrigo fala, né? Todas as lives que eu participo, eu trabalho numa empresa, e antes era o meu nome com a empresa. E aí, Deus tocou no meu coração, né? E falou assim: o teu propósito é qual? Porque até então eu estava tentando. A gente fica no desespero, né? Nós que falamos de Deus, nós que somos herdeiros da palavra, né, como a gente vai dizer, porque isso, a Bíblia, né, o testemunho, ele é herdado. Jesus se pregou numa cruz, ele se sacrificou pelos nossos pecados. Então isso é uma herança eterna. Enquanto a gente estiver vivo, o sopro da nossa vida, a nossa alma, né, o nosso corpo é templo de Deus, mas a nossa alma é o sopro desse sacrifício. Então, enquanto você estiver aqui, você tem que procurar o teu propósito. E o meu propósito, eu falei isso, porque até então a gente ficava no desespero. Imagina, chegou janeiro, fevereiro, março, fechou tudo. Eu trabalho com refrigeração, eu vendo, trabalho com venda, tudo fechado, e eu não me deixei abater. Eu pedi a Deus um caminho e ele fez o caminho. Então o pessoal que me conhece, atrás geralmente costuma ver aqui atrás de mim muita coisa de Star Wars, porque você tem que criar um vínculo. Só que o teu caminho, o teu propósito, ele tem que ser seguido. Não adianta você pregar uma coisa, hoje eu chegar aqui, ter a honra, né, e o prazer de estar falando com vocês, e daqui a 20 minutos, 30 minutos, alguém passar ou me mandar uma mensagem e pedir ajuda. Ninguém tem uma palavra aqui, antes, Atos é tão maravilhoso. Ó, se vocês voltarem, a gente estava falando de 5, vamos falar de Atos 3, ó. Pedro e João sobre a verdadeira esmola, porque a gente está falando aqui de doação, né? Mas se você voltar um pouquinho, ele diz aqui, ó, Pedro e João estavam subindo ao templo para orar, né? Para a oração das 3 horas da tarde. Aí um homem coxo era trazido todos os dias e colocado na porta do templo, né? Aí ele diz ali a afinidade dele era o quê? Pedir esmolas, né? Ele estava ali a fim de pedir esmolas. Então, quando Pedro e João viram que eles estavam para entrar no templo, né? Ele viu, né, os dois, ele pediu para os dois que eles dessem alguma esmola. E aí Pedro disse: olhe para nós. Aí o homem olhava para eles atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. E aí ele diz, né, o Nazareno, caminhe. Então, olha aqui, porque as pessoas não entendem, quando a gente diz de doação, pensa que é só dinheiro, pensa que é só... a gente diz de tempo, de uma palavra. O que a gente está fazendo aqui é doar um pouco do Espírito de Deus em nós para quem está assistindo a gente. Essa live vai ficar salva para quem for assistir. Porque tem sempre alguém que vai pegar essa live e vai compartilhar com alguém. Vai falar assim, olha, escuta essa palavra, aprenda, se diminua, né? Porque o termo humilhar, às vezes as pessoas não conseguem entender. A realidade é se humilhe. Se humilhe, sabe por quê? Porque o orgulho é o alimento do infeliz. Porque se você for um cara orgulhoso, por dentro, foi o que o Rodrigo falou, você é caiado, você é vazio, você é podre.
Por fora, você vai ser o lindo, maravilhoso, mas a sua vida nunca vai dar certo, porque qualquer pessoa te incomoda. Você não consegue viver feliz, você não consegue viver tranquilo, porque você se preocupa com as migalhas. Você vive uma vida só, né? Deus nos deu apenas uma vida. Eu respeito todas as religiões, o pessoal que já me conhece de outros tempos, né? Desde o ano passado para cá, eu acredito, né? Que a minha fé é a minha fé. O que eu estou falando para vocês é o que eu acredito, né? É o que está escrito na Bíblia. Então, assim, porque tem outras pessoas que eu conheço, convivem e acreditam em outras coisas, acreditam que elas vão ter ciclos e tal, mas, gente, está escrito, a vida é uma só. E o caminho, qual é? Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus. Se você não procura, se você estiver preocupado, hoje de manhã eu estava conversando com a minha mãe, Rodrigo, e eu disse a ela o seguinte, eu aprendi, eu demorei esse 1 ano, né? Eu vou fazer 34 agora semana que vem, e eu demorei esse 1 ano de 2020 para aprender que tudo que eu conquistei na minha vida, tudo, foi só o que eu guardo comigo. Porque tudo que eu tenho de coleção, que o pessoal está acostumado a fazer, quando eu me for, quando eu sair desse mundo físico, né? Vai ficar aqui. Então isso não é meu. Isso foi alguma coisa que porque a gente foca na conquista e fala assim, olha, eu queria tanto ter um carro. Se isso é um resultado, isso não é um propósito. Viva na sua vida para ser feliz. Tem um propósito de ser feliz. Tem um propósito de ajudar os outros. Tem um propósito de ser uma pessoa conhecida por fazer o bem. Que o resultado vem. As coisas são maravilhosas. Deus é maravilhoso. Eu estava conversando ontem também com o Rodrigo e falei que a oportunidade, né, quando eu criei esse propósito na minha vida, a oportunidade que eu tive de doar no final do ano foi tremenda e eu não imaginava. Eu fico imaginando como que eu consegui fazer isso, porque a gente não... óbvio que foi Deus, né, gente? Eu tô dizendo a vocês assim para vocês entenderem, porque como foi feito... Foi só porque o meu propósito foi esse. Eu não quero ouro nem prata. Como diz João aqui. Ele diz, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Ele diz aqui, ó. Ele olha atentamente e fala, em nome de Jesus, caminhe. Em nome de Jesus Nazareno, caminhe. Então, o que ele deu para essa pessoa foi muito mais do que ouro e prata. Amém. É porque, na verdade, Jorge, essa questão aí dessa passagem que você leu, você vê que esse mendigo, né, essa pessoa que pedia esmola, todo dia ele era colocado na porta formosa, né? Você vê que no templo era comum, né? No templo, as pessoas irem para a porta, porque a porta era o lugar onde as pessoas passavam, então era costume as pessoas ficarem ali para pedir esmola. E esse rapaz, as pessoas levavam ele todo dia na porta formosa, para quê? Para ele pedir esmola. Então, existiam muitas pessoas que ajudavam, mas não sanavam o problema dele. Está entendendo? Essa é a questão. As pessoas, elas têm uma intenção boa, mas atitude errada. E você vê que as pessoas até ajudavam financeiramente, né? Davam esmola, mas todo dia ele estava ali pedindo esmola. Então, se ele estava todo dia pedindo esmola, é porque o valor que ele ganhava não sanava a vida dele. Só que a Bíblia vai dizer que chegou Pedro e João, porque Pedro e João, eles tinham uma vida dedicada à oração. Eles iam no templo para orar. Você vê que os judeus separavam em horas para orar. Existia o horário das 6 horas, das 9, do meio-dia, das 15 horas. Então, ele está indo junto com Pedro e João para orar. E quando eles passam, ele vai pedir esmola, ele vai dizer, não tem ouro, não tem prata, mas em nome de Jesus, levante e anda. Ele está dizendo, olha só, eu não tenho aquilo que você quer, mas eu tenho aquilo que você precisa. Então, quando você dá aquilo que de fato a pessoa precisa, essa pessoa alcança um milagre, ela é liberta e ela é salva. Você vê que quando ele é curado, ele levanta e dá um salto, e ele dá um pulo. Quer dizer, ele não obteve aquilo que ele pediu, ele obteve aquilo que foi preciso para resolver o problema dele. Ele foi curado, quer dizer que ele foi curado. Ele vai trabalhar agora
vai ganhar um sustento para a família dele, para a vida dele, para a família dele. Então, o problema dele foi resolvido, não pelo aquilo que ele pediu, mas aquilo que foi necessário para a mudança da vida dele. Então, Pedro e João podiam muito bem alimentar o ego dele. Não, eu vou dar, ele está pedindo um trocado, eu vou dar um trocado. Não, eu não quero te dar só um trocado. A visão de Pedro foi, eu não quero te dar só um trocado, eu quero ajudar você. E essa é a grande diferença que nós estamos vivendo no dia de hoje. As pessoas não querem ajudar, as pessoas só querem livrar do problema. Sim ou não? Aparece alguém, bate lá no trânsito, né? Você parou o teu carro lá no sinal, uma pessoa chega lá, tio, me dá isso aí. Aí você vai lá, alimentou o ego dele. Você simplesmente não ajudou, você simplesmente se livrou do problema. E é isso que nós fazemos nesse dia. Nós livramos do problema. Né? E quando você se livra do problema, o problema vai tornar, porque no dia que você for, no dia seguinte, naquele mesmo caminho, a pessoa vai estar no mesmo lugar pedindo esmola, pedindo dinheiro. Então quer dizer que você não resolveu, você só alimentou ainda mais a disposição dela de continuar pedindo. Porque ela está dizendo, poxa, hoje eu fiz um dinheiro, amanhã eu vou fazer de novo. Essa é a intenção desse coxo, era poder ganhar um dinheiro devido à deficiência dele. Mas Pedro resolveu o problema que era preciso. Então, eu quero passar uma mensagem, que está lá em Atos 11, que vai falar sobre o centurião Cornélio. Existem muitas passagens. Se a gente for aqui, que vai falar o dia inteiro. Glória a Deus. Uma passagem que vai falar sobre o centurião. A Bíblia diz que o centurião, o que é o centurião? É um homem que manda em 100 homens. Né? Ele é um líder que lidera 100 homens. E a Bíblia vai dizer que ele e a sua família eram pessoas temente a Deus. Eles oravam, eles ajudavam, davam esmola aos pobres. Né? E eram pessoas que acreditavam, eram temente a Deus. E a Bíblia vai dizer que simplesmente um anjo desce. Olha só, um anjo desce e vai dizer, olha, o Senhor tem ouvido as suas orações e tem visto aquilo que você tem feito aos pobres, as esmolas que você tem dado. Então, tudo que nós fazemos aqui, amado, existe um Deus que está vendo tudo. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Né? O problema das pessoas que querem ser vistas pelos homens e não perante aquele que tem um olho, né, que vê tudo. Né? A Bíblia vai falar sobre isso. Se você for abrir em Mateus 6, versículo 6, Jesus ensina como devemos orar. E antes de ele falar sobre isso, ele vai dizer, olha, quando for orar, não vai em praça pública, não vai nas sinagogas, ou seja, não vai em instituições para orar. Porque o seu galardão já foi dado. Se você fizer isso, o teu galardão, o que é o galardão? É o benefício, né? É a bênção, né? Já foi dado, porque você fez para ser vista pelos homens, você já viu. As pessoas já te viram. Uma oratória bonita. Mas Jesus vai ensinar, quando você for orar, vá para o teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. Então, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. A recompensa vem de quem? Se você está num quarto de secreto, não tem tua mulher. Se você é mulher que está nos assistindo, não tem teu marido, não tem os seus filhos para ver. A recompensa vem de quem? Se ninguém está te olhando, a recompensa vem de Deus. Porque nós queremos fazer para quem? Para ser visto por Deus ou para ser visto pelos homens? Essa é a diferença. Por isso que Jesus chamava de hipócritas. E quem ele chamava de hipócritas? Eram os fariseus, eram os maiorais, pessoas que trabalhavam diretamente na sinagoga, liam a Torá, pessoas em condições, tinham um entendimento muito bom, mas por dentro eram todo corroídos. A Bíblia vai dizer uma passagem para a gente poder falar sobre Mateus 25. Aquele que tiver oportunidade, irmão, leia, porque a Bíblia é recheada de histórias magníficas. E a Bíblia vai dizer sobre você ajudar a quem de fato precisa. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor vier, né, o homem de Deus vier, junto com os seus anjos, ele vai julgar nações. Isso é bíblico. Né? Vai haver esse tempo. Ele vai julgar nações. E vai separar, assim como um pastor separa bodes de ovelha. Ele vai colocar uma à direita e uma à esquerda. Ele vai chamar aquele que é justo, aquele que dá direita, aquele que é ovelha. E vai dizer, olha, vinde a mim, amados de meu Pai, e tomar por herança que está prometida desde a consumação, desde da história da fundação do mundo. Né? E a Bíblia vai dizer, porque eu tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber.
E a Bíblia vai começar a falar sobre a questão de ajudar. Eles vão dizer, Senhor, como você teve fome e nós não demos de comer? Quando é que você teve frio e não demos de vestir? Ele vai dizer, todos que fizeste a um dos meus pequeninos, estará fazendo a mim. Então, quando você faz a alguém necessitado, você não está fazendo só para essa pessoa. Você está fazendo para o próprio Jesus. Você está ajudando a próprio Jesus. E ele vai dizer a pessoa que não faz a vontade. Ele vai dizer que apartai de mim, vós que praticas a iniquidade, né? Serão lançados no fogo, junto com o diabo e seus anjos. Porque quando eu tive fome, não me deste comer. Quando eu tive sede, não me deste beber. E ele vai continuar. Então, Jesus está dando uma lição para as pessoas que são salvas. Porque ele vai dizer que aquele que crê em mim e for batizado, será salvo. Porém, aquele que não crê, será condenado. Então, Jesus está dizendo para aquele que é salvo. Tá bem? Então, Jesus está dizendo, olha, esses que não ajudam irão para a tormenta eterna. Mas aqueles que são justos, estes herdarão a vida eterna. A questão é, em qual público que você está encaixado, amado? Naqueles que vão para a tormenta eterna, junto com o diabo e seus anjos? Ou você é um justo e vai herdar a vida eterna? Fica aí uma pergunta para vocês que estão assistindo. E você, amado, fica aí um convite, não posso deixar de falar. Você que ainda não aceitou Jesus, fica aí um convite. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Toma uma tendência hoje. A Bíblia vai dizer que aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê será condenado. Então, se você não acredita em Jesus, você já está condenado. Você não vai passar nem pelo julgamento, você já foi condenado. Amém? Então, amado, está na hora de buscar. Assim como o George falou, né? A passagem de Jesus que ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Então, você tem que primeiro crer em Jesus para poder ter um caminho da salvação. Então, fica aí uma dica, irmão. Vamos começar a praticar o bem. Porque quando você ajuda, você não está ajudando só essa pessoa, você está ajudando o próprio Deus. É isso que Jesus estava ensinando. E é isso que Ananias e Safira morreu. Eles não morreram porque Deus é maldoso. Eles morreram porque a malícia estava em seu coração. Eles não ajudaram porque, de fato, importavam com a obra. Ajudaram para ganhar um status. Espera aí, eu tenho condição e não vou ajudar? Não, eu vou ajudar. Só que eu vou ficar com uma partezinha. Eles mentiram sobre a quantia que foi dada, né? E não fizeram de fato porque ama a obra, e sim para ganhar um status, porque entre eles tinha pessoas que não tinham condições, e entre eles tinham pessoas, você vai em qualquer igreja, você vai ver que tem pilares de obras, que tem condições financeiras. Existem pessoas que não têm, são pobres, mas é simples. Estão congregando no mesmo lugar. É uma coisa simples. Quando a pessoa entender que ó, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Gente, você pode estar cerca, você pode tomar banho de moedas de ouro, você pode estar sentado em trono de ouro. Se Deus não estiver na tua vida, você não é feliz. Existem pessoas que são milionárias, bilionárias, e elas não vivem. Porque quando você desvia o seu propósito da sua vida e vira ganancioso, você se preocupa. Eu tive um tempo, né? Porque a gente vai estudando e tal, para ver famílias ricas que vieram, né? E aí tem uma família dos Estados Unidos, chama Rockford. Diz que o cara, e você olhava para ele, vamos puxar para a realidade aqui, a gente já falou da Bíblia, que é mas vamos falar para a realidade, só para vocês entenderem. O cara é uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos, eles foram donos de petróleo, de tudo. E você olhava para ele, Rodrigo, ele tinha um exemplo, ele tinha 50 anos, e as pessoas diziam que olhava e parecia que ele tinha 100, parecia que ele estava morrendo. O cara era milionário, tinha rios de dinheiro, mas o corpo físico dele, ele era tão tomado pela ganância que aquilo destruiu o corpo do cara, ele não conseguia viver. Ele vivia em função de destruir os concorrentes dele, ele vivia em função de enriquecer cada vez mais. E aonde isso levou ele? Você virar e falar assim, ele morreu. E tudo que ele conquistou
né? Trabalhou muito. Ninguém está dizendo que a atitude, a gente só está dizendo que o propósito foi em vão. O propósito da vida dessa pessoa foi em vão. Porque quando se diz assim, olha, eu sou um filantropo, né? Eu sou um bilionário e sou um filantropo. Esse cara está querendo se autoafirmar. Porque ele quer justificar as coisas erradas que ele fez na vida dele. Né? Existe outra passagem em Deuteronômios 15 que a gente diz, né, que dele generosamente e sem relutância no coração. Pois por isso o Senhor Deus, tá aqui, abençoará todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Sempre haverá pobres na terra. Isso está na Bíblia, gente. Gente, olha só. Está escrito aqui, ó. Sempre haverá pobres na terra. Isso quer dizer o quê? Se você ler a Bíblia, você fala assim, mas sempre haverá. Existe gente pobre de caráter, pobre de espírito, pobre de dinheiro, pobre de necessidade. Mas a necessidade sempre vai haver na terra. Isso está escrito na Bíblia. Deuteronômios 15, 10 e 11. Aí tá aqui, ó. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, que é a passagem que ele diz, né? Se você for ler o trecho todo, tanto para o pobre quanto para o necessitado da sua terra. Então, essa é uma passagem grande, mas a gente tem que ter uma noção de que está escrito ali que sempre haverá pobres na terra. Então, sempre vai haver necessidade da gente, ele diz aqui, dele generosamente e sem relutância no coração. Porque tem a pessoa, foi o que o Rodrigo falou, que a gente, para se livrar do problema, né, a gente não está dando, a gente não está doando, a gente está cedendo. Aí você não resolve o problema, você não faz igual foi João lá e, ó, levanta, anda, acabou. Resolve, né? Resolve o problema. Se você for com o intuito de aparecer, Deus está vendo. Então vai ser igual o casal lá, ó. Vendeu, eles retiveram, mas o intuito, né? O que a gente diz assim, a atitude ela foi boa, precisava se ajudar. A igreja era tudo no começo, né? Estava se começando, mas a ganância falou mais forte na vida deles. Eles se deixaram levar pela ganância. Eles pensaram assim, não, mas eu vou dar tudo o que eu tenho? Você vê, Jorge, por exemplo, na questão da refrigeração, né? Vamos falar um pouquinho do trabalho. Você vê a questão da refrigeração, quando o cliente tem um problema com o ar-condicionado, que o ar-condicionado não gela, aí você vai lá para dar o diagnóstico. Quando você chega lá, você descobre o problema, mas você não fala o problema para o cliente. Aí o que você faz? Olha, é só colocar um gás. Não é assim que a gente fala? É só colocar um gás, é tanto. Você sabe solucionar o problema, mas você prefere apenas colocar o gás para resolver naquele momento. Mas você sabe que não é esse o procedimento. O procedimento é você sanar o vazamento. Você sabe que a serpentina tem vazamento, você sabe que precisa fazer um novo flange, você sabe que precisa trocar a serpentina, ou então soldar, solucionar aquele furo, fazer todo o procedimento necessário para poder corrigir. Mas o que é melhor? É melhor eu poder ganhar o cliente, porque eu sei que daqui a um mês, eu sei que daqui a 6 meses, ele vai me ligar de novo para falar sobre o mesmo problema, eu vou lá, vou ganhar mais 150, eu vou ganhar mais 200, né? É só colocar, injetar um pouquinho de gás, daqui a pouco ele vai me ligar de novo. Então, você não está solucionando, você está postergando o problema. Você não foi com a ideia de resolver, você foi com a ideia de poder ganhar em cima daquele problema. A maioria dos clientes que eu tenho, eu tento resolver, eu resolvo o problema, eu prefiro resolver do que ir lá, colocar o gás sabendo que eu vou ter que voltar. Isso é pior. Eu não estou resolvendo, eu estou postergando o problema. Então, é mais fácil eu perder o cliente do que eu ganhar o cliente de modo errado. Eu prefiro falar a verdade. Ó, você vai ter que fazer isso, eu vou precisar te remover a tua máquina, eu vou precisar fazer todo um levante aqui na minha oficina, né? Eu vou passar pelo tanque de estanqueidade, eu vou ter que verificar se tem vazamento, corrigir, se possível, eu vou trocar o peça, vou passar uma base do que vai acontecer e informar para aquela pessoa o que está acontecendo de fato. Quando a pessoa entende o problema que ela está vivendo na casa dela, e quando ela prova, é outra coisa.
A pessoa já está sabendo o que está enfrentando, do que você ganhar aquele dinheiro, daqui a pouco você está ganhando, e só depois você falou o que vai acontecer. Quer dizer, a pessoa já gastou tanto dinheiro e ela tá, praticamente ela comprou uma máquina nova e você deveria ter falado antes. Então, quer dizer, é assim que está acontecendo nessa passagem da qual você falou, Jorge. Foi muito bem-aventurado nessa passagem de Atos dos Apóstolos, que Pedro e João foram a caminho da Porta Formosa e resolveu o problema. Ele não só postergou. Imagina, você acha que Pedro e João só viram aquele homem apenas uma vez? A Bíblia não relata, mas provavelmente, se eles eram um homem de oração e ia sempre ao templo orar, é porque todas as vezes que ele passava ali, via aquele homem pedindo esmola. Chegou uma hora que estava na hora de resolver, estava na hora de curar aquele homem. Amém? Amém, amém, amém. E o que você falou é preciso, né? Tudo na vida da gente, a gente acha que está perdendo, né? Mas quando você resolve o problema, igual ele falou, do cliente, ou o problema, a gente falou da refrigeração, mas pode ser um problema de elétrica, pode ser com que você trabalhar, você trabalha com contabilidade, você sabe que aquele cliente toda vez vai ter que ficar te chamando para resolver um computador, que você fica ali. Se você você fica postergando isso, você fica alimentando no sentido de ser ganancioso, de estar sempre ali contando com aquelas migalhas, você pode ter certeza que você teria um reino, uma fortuna muito maior, uma bênção muito maior, se você resolvesse de vez o problema do cliente, igual o Rodrigo faz. O Rodrigo, o pastor é abençoado, eu digo Rodrigo, que é o costume, gente, eu conheço. O pastor é abençoado pela atitude dele. Ele chegou hoje onde ele está, porque ele nunca precisou postergar. Né? Eu não estou falando isso para vocês, eu conheço o pastor pelo serviço dele, né? Nós começamos a trabalhar praticamente juntos nesse ramo de refrigeração. Eu tenho 15 anos de refrigeração, nós temos uma amizade de 10 anos. Então, assim, praticamente nós começamos tudo juntos. E o Rodrigo, o pastor, sempre teve essa conduta. A palavra certa é conduta. Eu vou para resolver o problema do cliente. A empresa que a gente trabalhava, vou contar uma história para vocês aqui, ele subia na moto dele e ele colocava tudo na moto dele. Ele tinha uns papelões para fazer a montagem, coisas até desnecessárias, se fosse... Porque assim, ele falava assim, eu tô mentindo, Rodrigo, o pastor sabe que se eu estiver mentindo, você me diz. Eu tenho que ir para resolver o problema. Se eu for lá e tiver que voltar, eu não resolvi o problema do cliente. E aí ele foi evoluindo, ele foi crescendo, ele fez curso de elétrica, e assim é a vida da gente. Porque se a gente ficar pegado na migalha, em alimentar, em se aproveitar de situações, se aproveitar de pessoas, existem pessoas que fazem isso. Elas ficam alimentando a sua necessidade, elas não contam para você, elas falam assim, ó, eu tenho o segredo do sucesso. Aí você fica, caramba, eu vou escutar o George. Eu vou escutar o pastor Rodrigo, porque ele tem o segredo do sucesso. Aí quando a pessoa vira e fala assim, ó, mas clica aqui, lê aqui, que eu vou puxar você, aí você tem que entrar por um... Nunca é um... Porque assim, se a gente tem um segredo, a gente tem que contar. A gente tem que chegar para a pessoa e falar assim, ó, é assim que você resolve o seu problema na sua vida. Não procrastina, você fica olhando para trás, você fica olhando para o passado, 2020 já passou, 2019 já passou, e aí você fala, nossa, esse ano não teve muita confraternização, a gente só vai perdendo, eu perdi familiares, perdi amigos, e aí, qual que é o segredo do teu sucesso? Vive a tua vida, resolva os seus problemas, seja íntegro. Deus foi o que o pastor falou, ele está olhando tudo o que você está fazendo. Se eu chegar hoje para você e falar assim, olha, eu vou te ajudar. Aqui no chat, às vezes a pessoa está pedindo uma ajuda. E aí eu no retorno, eu estou contando testemunho. Ontem eu conversei e pedi, ele falou na live dele. Ele falou assim, Jorge, eu vou retornar para você. Se eu não retornar, você me liga? Aí ele me ligou, eu estava na ligação. Isso é ter palavra. A palavra é a única coisa que você falou, acabou. Saiu da sua boca, acabou. Se você estiver blasfemando, contando mentiras, querendo alimentar a vaidade dos outros, uma hora isso tudo cede. E o ruim, quando cede, é que pode prejudicar pessoas que não sabiam disso. Entendeu? Existem grandes empresas
Tem se vocês forem assistir na Netflix, tem uma série que é o Caminho do Dinheiro Sujo, né? Então, o que o banco fazia? Ele fazia coitado dos funcionários. Você é funcionário, você vai trabalhar, ele obrigava você a meta de abrir conta e de vender serviço e tal. Então, ele fez um boom, cresceu, mas era cercado da mentira. O cara estava bilionário, trilionário, mas em cima de contas mentirosas que não existia, conta em nome de gato e seguro social. E aí, quando caiu, infelizmente, prejudicou pessoas que não sabiam nem disso, entendeu? Então, tomem cuidado com o que vocês vão falar, como vocês vão falar. Hoje em dia, existe um termo que as pessoas falam, hoje em dia, de 5 anos, de 10 anos para cá, 5 anos para cá, né? 5 anos, que é o politicamente correto. Isso não existe. Primeiro que política nunca vai ser correto. Então, como é que você vai juntar um termo politicamente e correto na mesma frase? Você já viu política ser correta? O político, político, tá? O que é o político? Desde os tempos de Jesus Cristo, né? Existiam políticos. O que o Pôncio Pilatos foi o quê? Um político. E ele agiu correto? Então, como você vai fazer assim, politicamente correto? Essas duas palavras, elas são como água e óleo, elas não se misturam. Pare de falar esse termo. Nunca mais diga assim, eu estou fazendo politicamente correto. Você faz o correto. Seja íntegro. Se você tem uma palavra, se você tem um propósito, não ceda. Não ceda a pressões. Não ceda a pessoas que são mal intencionadas. Não ceda, não desvie o seu caminho por virtudes dos outros. Como a gente está dizendo, a gente falou de Barnabé nessa passagem, e ele mesmo errou. Entendeu? Até na Bíblia, para falar, ele diz. E por quê? Porque nós somos humanos, nós somos falhos. Mas o segredo é esse. Você virar e botar culpa, mas hoje é mimimi, a geração, o pastor é pai. Eu duvido que ele crie o filho dele diferente do que ele foi criado. Então não existe. Cada geração ela vai ser mais evoluída. Pode ter a tecnologia. Hoje a gente está conversando aqui. A gente nunca imaginou, Rodrigo, pastor, há 10 anos atrás, você imaginaria que a gente ia estar num ambiente, eu num lugar, você em outro, a gente conversando e falando para quase 100 pessoas da palavra de Deus? Não. Isso é evolução. Isso, o ser humano, ele tende a tomar como benfeitoria dele. Entendeu? Eu criei o grupo, eu criei a palavra, eu criei a igreja, eu criei o ministério. Gente, você não criou nada, você foi caminho da criação de Deus. Se Deus permitiu você fazê-lo, aquilo naquela hora, foi porque Ele permitiu. Não se tome por vaidade, não vire o seu caminho. Hoje eu estou falando para vocês, e eu estava lendo o chat aqui, o pessoal estava comentando de coincidência. Não existe coincidência. O nosso Deus, ele não trabalha com coincidências. Você pode ter certeza, existe propósito. Quando aconteceu a situação comigo e eu falei com o pastor ontem, isso não foi coincidência, isso foi Deus agindo. Quando ele falou comigo uma outra passagem, que eu me arrepiei todo e falei a ele, eu falei assim, eu estou todo arrepiado com o que você me falou. Da situação que eu estava passando. Então, eu vou falar em coincidência? Vou falar em politicamente correto? Não, eu vou falar isso é propósito e caminho de Deus. Independente aqui, eu tenho vários amigos de religiões, a gente tem que respeitar, mas a gente não pode deixar de falar a verdade. Né? E conhecei-vos a verdade, e a verdade os libertará. Não tem outra coisa que vai te libertar. Não tem coisa. Você falar assim, eu estou passando por uma necessidade, eu preciso trabalhar, eu preciso de uma atenção, preciso de um psicólogo, eu preciso de orientação. Se você não agir com verdade, ninguém vai te escutar. Não vai te escutar. Se você agir mentiroso, você agir com intrigas, se você agir, né?
não, não vai te levar a lugar nenhum. É mais fácil ser verdadeiro. Chega e fala assim, olha, eu não gostei dessa tua atitude. Você pode passar no momento, na hora ali, se em teu meio, as pessoas que te cercarem, elas te julgarem, você continua porque você está no caminho certo. Porque a Bíblia diz, né, que quem fala da palavra de Deus vai incomodar. Vai incomodar, vai ser perseguido. Você falou uma questão aí, que é uma passagem muito interessante, né, para finalizar, porque já vai começar a minha live, do meio-dia. Tem uma passagem muito interessante que vai falar sobre a mulher sunamita, né? Ela tem uma casa, é uma mulher que tem condições, ela é rica, ela tem um marido, porém ela não tem filhos. A Bíblia vai dizer que ela via sempre passar um homem, né? Era o profeta Eliseu. Ela não sabia, né? Ele passava e ia para um lugar orar. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele passava, ela convidava ele para fazer um lanche, comer alguma coisa, descansar um pouquinho, porque a viagem era longa do lugar onde ele morava até o lugar de oração. E a Bíblia vai dizer que ela faz um comentário para o seu marido. Eu vejo que passa sempre por nós é um verdadeiro homem de Deus. Então ela nota não só nos olhos, né, no modo como ela vê ele se vestir, não é questão de só se vestir, mas é questão de comportamento, porque se ele entrava para comer alguma coisa, se ele entrava para descansar, é porque tinha um certo convívio. Então, não só a aparência dele, mas o tratar dele, o comportamento dele falava, né? Dizia o seu testemunho. Então, a questão é como você está sendo visto, né? Como as pessoas estão olhando para você, como as pessoas estão observando. Quando elas olham para você, Jorge, o que ela enxerga? Você que está nos assistindo aí do outro lado, quando as pessoas olham para você, qual é o testemunho que você passa para elas? O que você está passando para ela? O que ela consegue ver? Eu não estou falando só a questão de igreja não, tá, irmão? Eu estou falando no modo geral. Eu, como empresário, já fui várias vezes em lugares, a pessoa não sabia que eu era evangélico, simplesmente falou, você é de igreja? E eu nem falava de coisa de igreja, eu apenas trabalhava. Então, quando a pessoa vê você, o que ela enxerga? A Bíblia vai dizer assim, ó, ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando envelhecer, não se desviar. Então, o ensinamento vem desde agora. Como o seu filho está olhando para você? Qual é a visão agora do teu filho olhando? Peraí, meu pai mente. Se ele mente, ele que é meu pai, mente, então eu vou mentir. Meu filho tem 3 anos de idade. Qualquer coisa que eu falar aqui, ele repete. É impressionante. Glória a Deus. Minha esposa fala uma coisa, eu falo uma coisa, ele começa a repetir. Então, tudo que você está fazendo, o seu filho vai passar a fazer a mesma coisa. É muito raro acontecer de um jovem crescer e não ser igual ao pai, é muito raro. São exceções, né? São propósitos, eu vejo isso como propósito. Mas a maioria, a grande maioria, acaba fazendo aquilo que o pai é. Pode anotar. Você percebe, o pai é meio ignorante, o filho, ele vai ter a mesma atitude do pai, impressionante, ele vai se cópia. Amém, irmão? Então, eu quero aqui agradecer ao George do Fica Frio. Eu achei essa live fantástica. Olha, eu vejo como Deus está te usando, Jorge. É um projeto muito interessante, SOS. Deus continue te abençoando nesse projeto e que mais vida, mais pessoas venham ser alcançadas pela graça de Deus. Que esse canal continue ajudando essas pessoas a encontrar um caminho, né? Vocês continuam se doando verdadeiramente de coração, não fazendo por mérito, por status, ou porque o patrão está te vendo, ou por alguém está te observando, não. Fazer por de fato você ama fazer a obra, você de fato esteja ajudando essa pessoa, amém? Ajude, faça a obra de Deus. Eu tenho certeza que Deus está vendo, assim como viu o centurião Cornélio fazendo as suas caridades, assim como viu Pedro e João ajudando, enfim, assim como Barnabé, que de fato ajudou, porque verdadeiramente ele se importava com a igreja, ele queria ajudar financeiramente, vendendo algo que era dele, algo que ele herdou, ele vendeu para poder ajudar a igreja. Não foi como Ananias e Safira. Então não seja como Ananias e Safira, que vendeu, ficou com parte do negócio
e ganhou o status de quem ajudou. Amém? Ajude porque você de fato se importa com aquela vida, com aquela família, com aquela instituição. Para a gente poder finalizar, as pessoas vê muita gente, vê muito a minha igreja é muito famosa. Quem sabe, se jogar IPTM, você vai ver no YouTube, meu pastor Leonardo Salles, presidente da igreja, ele é muito conhecido por revelação. Muitas pessoas confundem e não vê a obra que a gente faz. A gente tem uma obra social chamada Bom Samaritano, que a gente ajuda instituições, ajuda pessoas carentes, famílias, porque as pessoas vê apenas a igreja em si e ela é conhecida por revelação e profecia, mas não vê a obra social que nós fazemos. E nós fazemos a obra social, ajudando crianças carentes, instituição, clínicas de viciado, né? Nós vamos nessa clínica, ajudamos. Então, tudo uma ajuda. Então, não tem problema nenhum em você crescer financeiramente, não tem problema nenhum em você ser rico, ser milionário, ter o teu carro, almejar sua casa. Quem não quer? Não sou hipócrita, também quero ter meu carro, eu quero ter uma condição de vida melhor, eu quero ter meu filho. Mas eu não posso esquecer que quando Deus me exaltar, eu lembrar aquelas pessoas que estavam lá embaixo. É isso que a palavra de Deus está ensinando. Que você ajude, independente se você tem um carrão, se você tem um condomínio, faça a sua ação social. Porque para que foi que Deus te abençoou? Apenas para você crescer? Não foi para você ajudar? Amém? Então, cuidado. Amém. Qual é o caminho que você quer? A porta estreita ou a porta larga? Porque assim como o Jorge falou, a porta larga nos leva ao caminho da perdição, mas grandes são as promessas. Mas o caminho estreito leva ao caminho da salvação. É difícil, vai ser difícil. Você vai passar por barreira, vai encontrar dificuldade, mas é o caminho certo. E muitos são os que escolhem a porta larga, o caminho mais fácil. Como ele falou sobre a série, né? O caminho da facilidade, os meios. Irmão, eu já passei por essas coisas. Eu já tive alguns meios de ganhar. Mas graças a Deus eu fui liberto. Assim como muitas pessoas estão assistindo, eu tenho certeza que vocês vão ser libertos. Mais uma vez, não vou tomar muito seu tempo, eu quero agradecer mais uma vez ao Jorge Ribeiro, um homem de Deus, uma bênção de Deus. Foi um prazer poder participar desta live. Amém, amado? Muito obrigado Amém. pela oportunidade, Jorge. Pastor Rodrigo, eu amo você demais, a tua família. Manda um beijão pro filhote, pra esposa aí que tá aí. Marcelina, ó, desculpa, não consegui. Todo ano, eles me conhecem, sabem que eu sou um cara sistemático com o aniversário, de quem eu amo, principalmente. Então não consegui, passou, mas tá aqui sempre na lembrança. Vocês são exemplos que eu uso diariamente para mostrar para as pessoas que a atitude da gente é que faz diferença na vida da gente. Gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo, Verdade. sempre a todos vocês que estão aqui. E vamos lá para agora, porque a palavra de meio-dia, já são 12:07, eu atrasei o pastor. Mil desculpas, beijo no coração. Amém. Tchau, pessoal. Obrigado. Um abraço. Quero encerrar aqui, meu Deus. Cancela. Gente, como é que eu faço para cancelar? Pai.